Mente, amigão, a gente entrega nas mãos dele, Maria vai protegendo e assim a gente vai seguindo com fé na vida e tendo consciência, né não? Amém. Amém. Beijo pra programa. você, obrigada, muito boa tarde pra você. A gente começa o jornal de hoje, né, falando das mortes da Covid-19. A gente teve 30 registros ontem de mortes e uma dessas vítimas foi o professor Luiz Júnior. Ele que era um grande parceiro nosso aqui do Primeiro Plano, sempre estava aqui dando entrevistas, falando sobre educação, né? É uma grande perda para a educação, para a luta pela educação aqui na Paraíba. A gente vai falar sobre isso. A gente atualiza também para você os casos de Covid. Direto da Câmara de João Pessoa, vereadores aprovam sanção, punição, multa para quem furar fila da vacinação. Teve também derrubada de vetos que envolvem os decretos restritivos aqui, né, de João Pessoa. O que será que vale, João Pessoa ou o decreto estadual? O que é que tem mais peso? A gente fala sobre isso, a chegada de novas vacinas, porque isso vai fazer com que os grupos prioritários, né, de idosos, né, eles sejam ampliados, a vacina seja ampliada para mais pessoas. Então, gente que a partir de 74 anos, 75 anos vai poder tomar a vacina já nos próximos dias, né? O governador também gravou um vídeo rebatendo as críticas, né? Muita gente criticando o governo, dizendo que o estado abriu bares e fechou igrejas. O governador diz não, que isso é uma leitura completamente equivocada, até porque bares já estavam abertos e tiveram o seu funcionamento, horário de atendimento diminuído. A gente vai falar sobre isso e fala também sobre a Abrace, a associação, né, que trabalha com óleos medicinais à base da maconha para tratar uma série de doenças, né? Ela tinha tido a liminar de funcionamento cassada. Ontem teve visita do desembargador que deu essa cassação, né, que suspendeu o funcionamento, e a gente vai trazer o resultado disso agora em Primeiro Plano. A gente começa, então, o Primeiro Plano de hoje com uma notícia triste para a gente. O professor da Universidade Federal da Paraíba, né, a UFPB, professor, ex-secretário de Educação de João Pessoa também, Luiz de Souza Júnior, ele morreu na noite de ontem por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde 31 de dezembro e aí há 30 dias entrou na UTI de um hospital particular aqui de João Pessoa. De lá não saiu mais, o professor infelizmente não resistiu, a família pediu por várias vezes, ainda ontem pediu doação de sangue, né? Infelizmente ele não resistiu. Você acompanha inclusive imagens do professor que muito recentemente conversou com a gente sobre o Fundeb, da época da aprovação do novo Fundeb, né? E ele falava com muita propriedade, doutor em educação, e lutava sim por educação de qualidade. Luiz Júnior já foi chefe de gabinete, inclusive do reitor da UFPB, isso de novembro de 2004 a setembro de 2012. Foi também secretário de Educação de João Pessoa de 2012 até 2014 e coordenador de programas profissionais da área de educação da CAPES, conselheiro também do Conselho Estadual de Educação do Estado da Paraíba. Então, como eu falei, era um grande parceiro nosso aqui no Primeiro Plano, na Band News também, sempre estava aqui disposto a contribuir com um debate voltado para a educação. À família, aos amigos de Luiz Júnior, e nós nos incluímos nesse grupo de amigos, nossos sentimentos, né? O enterro está previsto para hoje à tarde, com a presença apenas da família, exatamente por conta da causa da morte, que é a Covid-19. E o professor se junta às outras 29 mortes registradas por Covid-19 na Paraíba. Agora já são 4.588. A gente tem 4.588 mortos pela doença, né, ou por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados ontem 1.118 novos casos de Covid. A ocupação total de leitos de UTI adulto em todo o estado está em 81% aqui na Paraíba, né, na região metropolitana de João Pessoa, permanece em alta, 87%. Em Campina Grande estão ocupados 78% dos leitos de UTI adulto e no Sertão 71%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar informou que 64 pacientes foram internados nas últimas 24 horas. Isso dá uma média, gente, de um paciente internado a cada
22 minutos. Então, o intervalo de internação está diminuindo, sinal de que mais pessoas estão precisando de um tratamento especializado por causa da doença. Vamos mostrar agora o número de casos de Covid-19 por bairros em João Pessoa. Mangabeira continua no topo da lista, 5.015 casos. Depois, Manaíra, ou seja, você vê aí que entre o primeiro e o segundo colocado existe uma distância imensa. Mangabeira aí, portanto, com 5.000, Manaíra com pouco mais de 2.000 casos de Covid-19, seguido do Cristo Redentor, com 2.443, Valentina Figueiredo, com 2.388, Gramame, também aí entre os 5, 2.134. Um índice extremamente preocupante, né? Dos 5 com maior número de casos. Depois a gente tem o Bessa, 1.634, Oitizeiro, 1.592, Bancários, 1.591, em Cruz das Armas, 1.419, depois Jardim Cidade Universitária com 1.373 casos. Essas informações, inclusive, são repassadas, né, pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde também, que está fazendo esse acompanhamento. Gente, estamos vivendo o pior dos mundos. É um recorde trágico pós outro. O Brasil mal se recuperou do baque das 1.726 mortes registradas no dia 2 e 24 horas depois, outra porrada. A triste marca das 1.840 mortes. Fazendo as contas, é como se 6 aeronaves, 6 aviões, com capacidade para cerca de 270 passageiros aí, caíssem por dia no país, matando todo mundo, todos os seus passageiros. Se acidentes assim causam por si só uma grande comoção nacional, por que a perda em massa de vidas para a Covid-19 não causa o mesmo espanto? Quando foi que nós normalizamos tudo isso? E adormecemos, né, diante desse caos, sem reação enérgica, a inação dolosa de quem tem o dever de combater o mal, mas se transforma no próprio mal, porque quando não soluciona, atrapalha. Desde o início da pandemia, 259.402 vidas perdidas, entre elas a do professor Luiz Júnior, como eu falava, ex-secretário de Educação de João Pessoa, que antes de lutar pela vida e contra o coronavírus, já lutava pela educação, né? Era guerreiro dos mais incansáveis nesse campo de batalha e acabou vencido pela Covid. Mas ele não foi vítima apenas do vírus, não. Aliás, nem ele, nem os demais mortos nesse país. O professor e todos os outros foram vítima da incapacidade do governo, do Ministério da Saúde, de juntos formularem um plano de vacinação universal e eficaz. Em um país com 211 milhões de habitantes, até agora, pouco mais de 7.300.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Só 2.303.850 brasileiros tomaram a segunda dose. O país está virando uma grande cova. Felizmente, governos municipais e estaduais vêm fazendo aí um esforço concentrado para mitigar a crise sanitária, a crise econômica que vem com ela. Inclusive, hoje, vereadores de João Pessoa, eles aprovaram punição para quem furar a fila da vacinação. Então, eu vou falar com Juliana Teixeira, ao vivo, ela tem as informações sobre isso para a gente. Oi, Ju, boa tarde para você. Boa tarde para você, Rejane, e para todos que estão com a gente em primeiro plano. Pois é, a punição deve pesar no bolso, R$ 3.900 para quem infringir aí, para quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19 aqui na capital João Pessoa. Essa punição pode aumentar de acordo com o vínculo que essa pessoa possa ter com algum cargo público, sendo aí detentora de cargo público eletivo ou sendo integrante do Ministério Público, sendo servidor público. Essa pessoa também pode ser alvo de um processo administrativo e também pode ser enquadrada na lei de improbidade administrativa. A lei ainda prevê que essa multa possa ser duplicada, ou seja, para R$ 7.800. Agora, ainda na Câmara Municipal de João Pessoa, foram muitos projetos hoje debatidos e todos aí levando em consideração a pandemia. O veto do projeto de lei do vereador Bruno Farias, do Cidadania, né, que
foi hoje apreciado novamente em plenário, caiu. Esse projeto de lei determinava aí que os exercícios físicos, as atividades físicas são consideradas serviços essenciais, podendo então ocorrer durante um momento de pandemia ou de calamidade pública na cidade. O projeto então deve entrar em vigor, já que o veto caiu. Ainda sobre o tema pandemia, também foram tornadas essenciais as atividades religiosas em templos religiosos, como missas, cultos e aquelas atividades que são feitas em auxílio às pessoas como moradoras de rua. Esse projeto foi um projeto do vereador Carlão Pelo Bem, do Patriota, que recebeu apoio também de outros 2 parlamentares na casa. O terceiro projeto é da vereadora Elisa Virgínia. Esse determina que as escolas possam fazer parte aí das atividades essenciais e devem se tornar aí uma dor de cabeça, principalmente para a gestão municipal, que hoje funciona apenas de forma remota. Segundo o projeto, os pais devem ter o direito de escolher se as crianças vão à escola ou não. E as escolas devem ofertar o ensino presencial e também o ensino de forma remota. A vereadora disse que muitos estudantes estão sendo prejudicados pela falta desse contato e também os pais por não terem onde deixar os seus filhos durante esse momento de pandemia. Então, todos esses projetos que tornam essenciais atividades religiosas, atividades esportivas, os esportes que são aí orientados por personal trainer ou por acompanhamento de um educador físico, segundo a matéria. E também a que traz aí a necessidade de tornar serviço essencial a educação. Foram essas as principais pautas debatidas hoje na Câmara Municipal. Rejane. A história da conveniência, né? Tem vereador, deputado, que é liberal demais para algumas coisas, libera isso, libera aquilo, mas é só quando é conveniente. Para as outras, não. Então, fica nessa, de acordo com a política de cada hora, de acordo com o que convém a cada um, ignorando, portanto, os riscos que a gente tem. Nesse momento, a gente acabou de falar que a gente tem batido recorde de mortes no país, né? As autoridades sanitárias dizendo que estamos em colapso quando o assunto é unidade hospitalar para receber pacientes de Covid. A gente teve 30 mortes registradas ontem e tem gente querendo aí abertura, aula presencial num momento como esse. É impressionante. Chega a ser irracional, porque isso vai de encontro a todas as medidas que vêm sendo tomadas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né, Rejane? Colocar pessoas, expor pessoas, por mais que seja ofertado máscara, álcool, a gente sabe que ainda não há limitações para esse vírus, que é um vírus altamente perigoso, que tem tirado vidas e mais vidas todos os dias. E boa parte desses professores, né, já tem uma certa idade e muitos têm aí longa vida de sala de aula e já acumulam outras doenças, né, como diabetes, hipertensão. A gente também tem que ver quem são os nossos professores atualmente, né? Na rede privada pode ser que o pessoal seja um pouco mais jovem, mas quando a gente vai para o município, para o estado, esses profissionais já não são iniciantes de carreira, né? Os jovens, o que mais tem é jovem morrendo aí, né? Quer dizer, a gente tem os grupos prioritários, mas a gente tem também, olha, os idosos, claro, quando adoecem, a probabilidade de, na verdade, a chance de recuperação ou a recuperação, vou falar assim, a recuperação ela é mais difícil, né? Pela idade, por uma série de coisas, comorbidades que às vezes vêm juntos, mas o que a gente tem de jovem morrendo não está no gibi. Agora tem uma outra coisa, os vereadores derrubam veto. Mas aí existe um decreto maior que o decreto municipal, que é o decreto estadual, que continua valendo. Então, muito provavelmente, esses vetos, né, municipais podem, essa derrubada, essa ação do Legislativo Municipal pode perder seu objeto, a gente pode ter aí a judicialização dessa questão, né?
Vamos saber o que é que o governo deve fazer depois do reconhecimento dessas atividades como essenciais, né? Se deve haver um novo texto para esses decretos. É isso que resta saber, qual vai ser a contrapartida do governo agora. Vamos esperar então. Obrigada, viu, Ju? Valeu, tchau, beijo, tchau. Olha, vamos seguindo aqui em João Pessoa, né? Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 dos idosos com 81 anos ou mais. É um bom sinal, né? Mais gente se vacinando. Mesmo que essa vacina seja a conta-gotas no país inteiro, eu trouxe os números aqui. A gente tem 211 milhões de habitantes. Poucas pessoas, 7 milhões de pessoas receberam a primeira dose apenas. Menos de 2,5 milhões de pessoas a segunda dose no país inteiro. Bem, mas os idosos com 82 anos ou mais entraram nessa fila de vacinação. Hoje, a imunização está sendo feita por meio do sistema drive-thru. Você acompanha aí dentro do carro, né? O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, enfim, vai lá fazer essa aplicação em 2 postos da cidade, o Manaíra e o Mangabeira, para quem vai tomar a primeira dose. Atendimento das 9 da manhã às 5 da tarde. Para quem vai tomar a segunda dose da vacina, o atendimento é lá no ginásio Ronaldão, no Cristo Redentor, também das 9 da manhã às 5 da tarde. Precisa levar um documento do SUS. Um documento com foto, tá? E se tiver o cartão do SUS, aí leva também para facilitar. E hoje pela manhã começou a distribuição das 56.400 novas doses da Coronavac para os 223 municípios paraibanos. As novas doses vão poder ser usadas, né? A vacinação também vai ser ampliada a partir dessas novas doses para os idosos entre 75 e 79 anos. Esta foi a 6ª remessa de vacinas distribuídas num total de 163.367 doses que já foram aplicadas. Eita, comemorando aqui a expectativa, coração a mil, porque minha mãe vai entrar nessa leva também. Minha mãe tem 76 anos, vai entrar nessa leva da vacinação e a gente já fica esperançosa também e esperançosa por vários outros idosos que vão poder começar a tomar essa vacina, né? Lembrando que tem que se resguardar. Tomou a primeira dose, se resguarda, até que tome a segunda dose, se resguarda também, né? Todo o cuidado do mundo e mesmo depois de vacinado, continuar usando máscara. Olha, ainda este mês, a Secretaria de Estado da Saúde acredita que deve receber mais doses da vacina. E aí, Cícero Lucena, inclusive, falou ontem aqui em primeiro plano, você deve ter acompanhado, que em chegando mais doses, novos postos de vacinação vão ser abertos aqui em João Pessoa, chegando a 65. Vamos ficar nesse aguardo. E depois de receber críticas de religiosos, o governador João Azevedo postou um vídeo nas redes sociais dele, onde explica por que precisou proibir cultos e missas em todo o estado. Nós não fechamos igreja nenhuma. As igrejas poderão continuar fazendo os seus trabalhos de assistência social que já fazem. As igrejas poderão continuar recebendo os seus fiéis individualmente para suporte e apoio psicológico ou assistência social. A única coisa que nós pedimos foi a suspensão temporária dos cultos, exatamente porque cria nesses atos aglomeração e favorece a transmissão do vírus. A outra coisa é dizer que nós abrimos os bares. Nós não abrimos os bares. Os bares e restaurantes e equipamentos similares estavam abertos. Nós fechamos os bares e restaurantes das 16 horas às 6 horas da manhã do dia seguinte. Nós temos um momento de ter muita responsabilidade, de ter muita humanidade, de ter muita compaixão com aqueles que estão ou lutando à frente para ajudar a combater, ou aqueles irmãos que estão hoje sendo entubados, que estão hoje em busca de uma UTI, e não fazer discussões que levam a absolutamente nada, como se fosse uma quebra de braço entre governo e igreja, o que não existe absolutamente nada disso. Eu tenho a obrigação, enquanto gestor, de tomar medidas para proteger essa população, que muitas vezes se expõe pela necessidade de trabalhar e muitas vezes se expõe pela irresponsabilidade de alguns que vão para a rua sem máscaras, que participam de aglomerações, que promovem aglomerações, numa tentativa de desafiar o poder público. E com relação a isso, nós seremos extremamente duros e vamos combater, sim,
esses excessos. Eu fico aqui me perguntando que danado de líder religioso é esse que coloca seus fiéis em risco, né? Porque o culto, a missa, pode ser acompanhada de casa, gente. A gente pode entrar em comunhão com Deus em casa, né? Então é bom que a gente reflita sobre isso também. Que cristão é esse que coloca em risco a vida das pessoas? Estranho. Olha, a pandemia trouxe também o aumento da crise econômica, né? Aumento de desemprego, 14 milhões de desempregados, fora os desalentados, que são aqueles que nem sequer procuram mais emprego porque já perderam a esperança. E a gente teve também o fechamento de muitas empresas durante esse processo. Agora, na contramão disso, né, tem um setor que é o setor da construção civil, que está ajudando a segurar a economia por aqui. Né? Inclusive, superou as expectativas e empregou mais de 6 mil trabalhadores em todo o estado em 2020. É o que mostra a repórter Juliana Teixeira. Luciano passou boa parte da pandemia desempregado e sem renda fixa. O emprego formal veio na hora em que ele mais precisava. Estava desempregado e cheguei e falei com o dono da empresa e ele me trouxe para cá. E a minha vontade, o desejo era de ter a classificação na carteira. Aí foi, graças a Deus, eu tive essa oportunidade e hoje sou classificado como pedreiro aqui nessa empresa. Isso faz quanto tempo? Vai fazer uns 6 meses que eu estou aqui, aí arrumei minha classificação aqui, tive essa oportunidade e eu agradeço por essa oportunidade. O pedreiro trabalha hoje com carteira assinada nessa obra, na Orla do Cabo Branco, junto com outros 55 trabalhadores. E eles fazem parte dos novos contratados formalmente pelo setor da construção civil na Paraíba. Só na capital, João Pessoa, estão 60% desses empregos. O presidente do Sindicato da Construção Civil diz que João Pessoa tem se tornado atrativa para novos investimentos. Por isso, o setor tem conseguido ampliar os empreendimentos, abrindo o mercado para as contratações, que comemora a maior alta desde 2014. Houve uma retomada significativa e o resultado está aí, com a geração, né, de 6.300 empregos formais. Deste total, para você ver a importância de João Pessoa, né? 5.300 foram gerados em João Pessoa. Então, a construção civil na nossa capital, se você comparar com outras capitais do Nordeste, tem sido muito pujante o nosso setor. Wagner afirma que mesmo no momento de dificuldades econômicas e enfrentando uma pandemia, o setor da construção civil foi capaz de crescer. Começa 2020, em março, né, um lockdown, e aí houve uma queda no emprego formal no setor. Então nós tivemos 2 meses de queda, março e abril. Mas na volta a gente começa a sentir a retomada do emprego, a partir de junho. E até dezembro, né, a coisa andou, caminhou. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, a construção civil da Paraíba começou o ano de 2020 com 33.463 trabalhadores e fechou com 39.793. Com isso, o número de contratados com carteira assinada do setor no estado obteve um incremento de mais de 6 mil novos trabalhadores, fechando 2020 com quase 40 mil pessoas empregadas. O economista explica que fatores como a abertura de novos financiamentos e os juros baixos foram capazes de impulsionar o setor, que tem reagido positivamente. Sem dúvida alguma, os juros foram muito importantes para a compra de imóveis. A gente viu um crescimento na compra de imóveis em todo o país, não só aqui em João Pessoa, nesse último ano de 2020, impactado justamente pela baixa taxa de juros. Então, é uma oportunidade única comprar um imóvel, porque as taxas nunca estiveram tão baixas, e a gente conseguiu perceber que com essas vendas, os financiamentos aumentaram absurdamente. A gente bateu o recorde no ano passado, com o nível de financiamento, mais de 120 bilhões financiados, e a gente cresceu muito o mercado. Então, as construtoras que tinham estoque, acabaram os estoques e começaram a construir novos imóveis. Então, com isso, contrataram mais trabalhadores. Olha, a gente vai para Brasília agora. O Senado aprovou em primeiro turno
a PEC emergencial que trata do retorno do auxílio emergencial. Agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados, né? Quem vai trazer essas informações para a gente direto de Brasília é a nossa correspondente Fernanda Martinelli. Agora sim, Fernanda, boa tarde. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ontem, a tarde foi marcada pela votação da proposta de emenda constitucional emergencial, que trata, inclusive, sobre o auxílio emergencial. Foram 62 votos favoráveis e 16 contrários. Com isso, a PEC já foi aprovada em primeiro turno. Todos os destaques apresentados na tarde de ontem foram rejeitados, inclusive um do Partido dos Trabalhadores, que solicitava que o valor do auxílio fosse de R$ 600. A expectativa é de que esse valor gire em torno de R$ 250 pelo prazo de 4 meses. O deputado federal Hugo Mota falou da expectativa da vinda dessa PEC, após aprovada em segundo turno no Senado, para a Câmara dos Deputados. E falou sobre a prioridade de votação em relação ao auxílio emergencial e também as questões relacionadas à vacinação da população. O Brasil não pode ter outra prioridade nesse momento que não seja a vacinação do nosso povo, da nossa população e a questão do auxílio emergencial. A Câmara já votou MP da vacina. Agora vamos partir para discutir o auxílio emergencial, que é outra pauta urgente e que a população está cobrando de nós também uma solução. No dia de hoje deve acontecer a votação em segundo turno e depois da aprovação, como já citado, essa PEC vem para análise dos deputados federais. Essa semana aqui na Câmara dos Deputados foi aprovada mais uma proposta relacionada à compra de vacinas por estados, municípios e clínicas particulares. Que bom, felizmente. Eu acabo de ser informada agora pelo secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, que terminam hoje as inscrições, né, para a contratação de 160 profissionais, 160 médicos, são 100 vagas para clínico geral, 60 vagas para intensivista, que vão atuar nessa linha de frente do combate à Covid-19. Até agora, segundo ele, 342 inscritos. E aí, para se inscrever, tem que entrar na página portaldacidadania.pb.gov.br/concurso seleção /governo. E aí é só entrar no Portal da Cidadania. Mais fácil assim, porque a inscrição pode ser feita diretamente por lá. A inscrição termina hoje, tá? Intervalo. O susto passou, né? Depois da suspensão da atividade da Abraço, Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, que atende mais de 14 mil famílias no país, a boa notícia, o lugar vai continuar funcionando. A decisão veio depois da visita do desembargador federal Cid Marconi, que havia suspendido a permissão da Abraço para a produção de maconha com fins medicinais. É do fundador da Liga Canábica que vem um dos testemunhos mais comoventes de como o uso dos fitoterápicos à base do THC e do CDB puderam mudar a vida do filho Pedro Américo, de 11 anos. Com a cannabis, meu filho saiu de 40 crises epiléticas por dia, tendo crises que duravam até 15, 20, 30 minutos. E hoje meu filho tem uma crise de 15, 20 segundos a cada 2 dias, por aí. Então, isso aqui é um verdadeiro milagre. Meu filho, depois dos 8 anos, anda. Meu filho não olhava no olho, hoje ele olha. Meu filho não sorria, não expressava sentimentos, hoje ele sorri, ele expressa sentimentos. Meu filho abraça a gente, meu filho está vivendo. Eu me sinto pai, ele tendo esse retorno dele. E isso não há ninguém no mundo que tire de mim. Mas todos esses avanços ficaram em risco depois que a Justiça suspendeu a liminar que assegurava a produção dos óleos medicinais de cannabis da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace. Ontem, o desembargador federal Cid Marconi Gurgel, relator do processo movido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária contra a associação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, visitou o local. Essa visita foi inesperada, com muitos órgãos, Polícia Federal, Procuradoria Geral, então veio conhecer, veio saber de perto, porque o que aconteceu na verdade foi que foi cassada uma liminar. Então a gente está esperando pela Justiça. A visita foi acompanhada pelo deputado federal Pedro Cunha Lima. A gente participou hoje da visita com o desembargador Cid para tratar desse tema. São uma série de doenças
que a terapia, que faz com que haja um alívio à dor de tanta gente, possa dar qualidade de vida, possa dar dignidade. E essa é a terapia que é feita com óleos com base na cannabis. A gente está acompanhando um processo no Tribunal Regional Federal e nesse processo existiria um risco, né, da Abrace parar de funcionar. Mas com uma construção, com o desembargador Cid Marconi, que veio a João Pessoa conhecer a Abrace, a gente teve, né, uma esperança reforçada de que sim, haverá correções, haverá controle, claro, mas a Abrace não vai parar. A lista das doenças que podem ser tratadas com a utilização dos fitocannabinoides é grande. Está aqui, são quase 60. Uma delas, câncer, diabetes, Parkinson, esclerose múltipla, fibromialgia. E um exemplo de tanta gente que vem se beneficiando com o trabalho que acontece aqui, está aqui nessa parede. Hoje, a associação atende a cerca de 14 mil famílias em todo o Brasil. Apoiadores da causa pedem a inclusão de políticas públicas de apoio às famílias, para que o acesso aos medicamentos possa ser ampliado. A gente busca o quê? Uma legislação que seja mais justa, mais democrática, mais inclusiva e que possa contemplar o cultivo associativo e a produção de óleos derivados da cannabis por associações, por cooperativas, o cultivo e a produção doméstica, e tem uma razão de ser. E a gente ter realmente uma lei que o Estado, no lugar de perseguir as associações, ele possa proteger essas associações. É isso aí, que bom, né? Parabéns também ao deputado Pedro, que entrou aí nessa luta, nessa causa. Beijo grande, a gente volta a se ver amanhã. Tchau, fica agora com o Gerardo.